Olá, eu sou Neiva Ribeiro, secretária-geral do sindicato, e esse é o Momento Bancário. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre as atividades que o sindicato, a CUT, movimentos sociais têm feito pela baixa dos juros e sobre como está esse debate no Copom, no Banco Central e a repercussão na economia sobre esse assunto. Para comentar sobre a repercussão desse tema, eu tenho aqui comigo no programa de hoje Érica Oliveira, que é secretária de formação do sindicato, e a Lucimara Malaquias, que é diretora executiva da Secretaria de Estudos Socioeconômicos aqui do DIEESE. Olá, Érica. Olá, Lucimara. Olá, meninas. Boa noite, pessoal. Nós participamos no dia 21 de março de uma atividade nacional em frente ao Banco Central, cobrando juros baixos para a economia. Estiveram presentes centrais sindicais, movimentos sociais, todos os sindicatos da Contraf, todos os sindicatos da FETEC, e nós estivemos fazendo nosso protesto, conversando com a população da importância de termos juros baixos para a economia, para o desenvolvimento social, para a geração de emprego, de renda, para que a gente tenha uma mudança econômica no país. No dia 22 teve a reunião do Copom, e pela quinta vez seguida, o Banco Central manteve a taxa dos juros básicos da economia em 13,75% ao ano, o que para nós é uma afronta, porque além de não ouvir o clamor das ruas, da classe trabalhadora, também é uma afronta ao que o governo, que o presidente Lula, o que o ministro Haddad está apontando, que é a possibilidade de desenvolver políticas públicas para o país, que é para o qual o presidente Lula foi eleito, com o voto da maioria da população. Então, no dia 22 de março, o Copom manteve pela quarta vez consecutiva a taxa de juros da economia em 13,75%, não houve queda, ou seja, não está ouvindo o clamor das bases, clamor das massas, dos trabalhadores, nem ouvindo aí o que pede o ministro Haddad e o presidente Lula. Então é uma situação bem complicada, e para nós trabalhadores que estamos reclamando, querendo que um novo cenário de desenvolvimento se coloque no país, nos parece uma afronta. O que você acha, Lucimara? O que você acha que vai acontecer a partir dessa negativa do Campos Neto de ouvir o que a gente está pedindo, e a gente está pedindo claramente fora Campos Neto, né? Verdade. Oi, Neiva. Oi, Érica. Oi para todo mundo que nos assiste. Embora o tema seja bastante complexo, acho que devido à importância e os acontecimentos dos últimos dias, a mídia, as pessoas estão falando um pouco mais sobre o tema, o que é bom, o que é positivo, na maneira da informação chegar nas pessoas. O que a gente precisa destacar aqui é a quem atende essa taxa de juros nessa proporção. Hoje a gente tem a segunda maior taxa de juros do mundo, a gente só perde para Madagascar. Então, imaginem vocês uma economia do tamanho do Brasil, com a importância e relevância que ela tem, com uma taxa de juros gigantesca. Então, ela atende hoje ao interesse dos banqueiros, investidores, grandes capitalistas, o que exclui toda a população do seu direito de estar dentro da economia, né? Então, hoje nós temos 78% das famílias brasileiras estão endividadas, sendo que a maior parte dessa dívida é concentrada no cartão de crédito, que é justamente onde tem a maior taxa de juros do mercado. E isso significa que 70 milhões de brasileiros estão endividados. Quando a Neiva fala que o sindicato foi às ruas, as centrais sindicais, os movimentos sociais organizados, muito embora a gente defenda a autonomia do Banco Central, essa autonomia não é para ele fazer o que ele quer, a hora que ele quer, conforme ele bem decide. Então, a função principal do Banco Central, que é normatizar, regulamentar o sistema financeiro, e do Copom, que é estabelecer a taxa de juros, isso tudo visa gerar um equilíbrio na economia. E quando a gente vê uma taxa de juros dessa magnitude numa economia que está hoje estagnada, o que ela está causando é desequilíbrio ao invés do equilíbrio. Então, por isso, o Nobel de Economia, Joseph, deixa eu até conferir. Stiglitz. É isso, que é uma pessoa extremamente, uma ótima referência no mundo, inclusive, ele diz que é contraproducente manter
essa taxa de juros, que é justamente por isso, quando a gente mais precisa de gerar crescimento, gerar emprego, gerar produção, a gente coloca uma taxa de juros nas nuvens que impede tudo isso. Produzir hoje no Brasil é mais caro. Então, toda vez que produzir é mais caro, esse dinheiro vai para outros lugares, né, onde gera mais dinheiro. E no caso da dívida pública do Estado, fica mais caro pagar os investidores do Estado, ou seja, o governo retira dinheiro da educação, da saúde, de políticas públicas, da segurança, de uma porção de outros assuntos de extrema importância para nós, para pagar juros da dívida. Então a gente está falando aqui, a grosso modo, de uma concentração de renda que além de injusta, é extremamente violenta com a sociedade brasileira. E tem uma coisa, Lucimara, Érica, que a gente fala muito do debate de autonomia do Banco Central, mas eles não são autônomos do mercado, né? Autonomia para quem? Autonomia para quem? Porque eles são autônomos eles querem ser autônomos da população, dos trabalhadores, não querem interferência, né? Porque eu até vi um comentário na nossa rede social do sindicato que um bancário falou assim: vocês estão reclamando. Não é de um bancário, depois eu fui ver que não é de um bancário. Vocês estão reclamando, mas vocês estão pedindo fora Campos Neto, mas ele foi eleito. Ele foi eleito pelo Senado, indicado né? pelo Foi indicado Senado. pelo Senado. Sim. Ele não foi eleito nem por nós, nem pelo Congresso. E ele está mantendo a taxa de juros num patamar que, como a Lucimara falou, é ruim para a economia, é ruim para a produção. Sim. E é excelente para o mercado financeiro, para quem vai manter para quem vai investir, vai manter seu dinheiro lá na bolsa. Ele vai ter segurança porque ele não tem risco nenhum de deixar o dinheiro aplicado a uma taxa altíssima, uma das maiores do mundo, né, Érica? Pois é. E assim, o Lula, quando foi eleito, ele disse que ele queria incluir o pobre no orçamento. E aí, com essa coisa da autonomia do Banco Central e um presidente do Banco Central jogando contra o tempo todo, como é que você vai implementar as mudanças que o Brasil precisa, gerar emprego, aumentar o consumo, entre tantas outras coisas? Então fica bastante complicado, né? Você tem um presidente eleito com uma plataforma, um programa, e você elege deputados e senadores diversos, e um presidente do Banco Central que joga totalmente contra e foi indicado, inclusive, num governo anterior que tinha uma plataforma absolutamente contrária a tudo que esse governo atual defende. Então fica muito difícil você progredir e fazer as mudanças que o Brasil precisa nesse cenário, né? Então por isso que a gente precisa continuar protestando, né? Toda vez, em toda ocasião que a gente puder falar e trazer esse debate a público, isso precisa ser feito. Porque senão não vai ter mudança, né? A gente tem uns dados aqui, né? Que o pessoal da imprensa separou para a gente. Os banqueiros e os super ricos, que são os únicos beneficiários com essa prática de juros altos, eles têm aqui, a gente tem um dado que 77,9% das famílias declararam ter dívidas em 2022. Então, esse número altíssimo de pessoas endividadas, elas estão endividadas porque estão provavelmente devendo no cartão de crédito, e a gente tem uma pesquisa que as mulheres são mais endividadas por conta que elas acabam usando o cartão de crédito para comprar coisas para casa, para a família, fazer compra, essas coisas, porque precisa, né? Vai passar fome. E quando a gente está falando aqui das dívidas, e nós já falamos isso em outros programas, quando a gente vai falar da inadimplência dos super ricos e dos bancos, o tratamento é diferente. Nós já discutimos aqui em outros programas sobre a questão das Americanas e sobre a questão de regulação, de como das agências reguladoras é diferente. As pessoas, para os pobres, a justificativa aumenta os juros para diminuir a inadimplência, mas para os ricos a gente vai dar um jeito de não mexer no patrimônio do cara que é bilionário, sendo que ele fraudou o balanço e deu prejuízo para todo um sistema. Para salvar cliente, large, corporate e bancos, sempre tem recurso, sempre tem proteção, sempre tem dinheiro. Agora, para ajudar as famílias que estão endividadas, sempre é uma dificuldade muito maior, né? Inclusive, recentemente, teve grandes bancos brasileiros que foram impactados por conta disso. Porque, assim, o foco deles era no empréstimo pessoal, pessoa física, e no cartão de crédito. E teve impacto negativo no balanço por conta disso. Por conta do endividamento das famílias, por conta de toda essa situação que você já explicou. Então,
a cadeia nunca é anticíclico nessas políticas e não ajudam em absolutamente nada no que precisa ser feito para mudar essa situação. E aí os juros altos, nesse patamar, a gente não vai conseguir sair desse ciclo de inadimplência, né? Se a gente não tiver políticas de geração de emprego e geração de renda. E pelo que a gente está vendo no noticiário, o Copom está dizendo que, assim, sinalizando que isso pode aumentar, que os juros podem aumentar, inclusive, né, nas próximas reuniões. Na verdade, o que o Copom fez foi um pouco mais grave, que inclusive o ministro Fernando Haddad veio a público pontuar essa questão da gravidade desse posicionamento do Copom, inclusive do Lira, né, que hoje é o senador aí que está acompanhando essa discussão, que como eles não têm ainda muito claro qual é a política fiscal que esse governo vai estabelecer, como ainda não é público esse documento, eles se disseram inseguros para se basear nisso e fazer a defesa de redução de uma taxa de juros. Então, na dúvida, se manteve a taxa. E isso, indiretamente, é uma ameaça ao governo, né? Então, veja, de novo, embora o Campos Neto não seja eleito pelo povo brasileiro, ele tem uma função pública de extrema relevância. E como agente público do Estado, ele deve sim ouvir o clamor das ruas e, sobretudo, acho que é sempre bom a gente lembrar qual é o papel do Banco Central, qual é o papel do Copom, que é gerar esse equilíbrio fiscal e econômico no país. E, novamente, manter a taxa de juros nesse patamar, ele está gerando desequilíbrio. Então, o Campos Neto está usando o seu poder, a sua função, de forma totalmente irresponsável. E eu acho também que é muito importante a gente sempre nomear, né, de onde vêm essas pessoas, como elas surgem. Então, o Campos Neto tem nome, tem lado. Ele foi indicado pelo Bolsonaro no governo anterior, passou pelo crivo do Senado, assim como define a legislação, mas ele é uma indicação do ex-presidente. Então, é uma forma, sim, não deixa de ser uma decisão muito mais política do que técnica e econômica, porque a gente não tem uma inflação hoje que justifique esse patamar de taxa de juros. O deputado federal Guilherme Boulos tuitou nas redes sociais a seguinte frase: absurdo, vamos convocar Campos Neto na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara para se explicar. Não é possível que esses juros abusivos sejam mantidos no Brasil. E como ele, tem outros deputados, né, de esquerda, do PT, do PSOL, que estão se manifestando. Nós, da CUT, da Contraf, do sindicato, vamos fazer várias manifestações, vamos continuar no Fora Campos Neto. Esse programa deve entrar no ar ou na sexta-feira ou na semana que vem, porque vocês devem estar acompanhando, o sindicato está fazendo uma série de atividades. A gente parou para fazer esse vídeo, que mesmo que você veja ele num outro dia, é importante discutir sobre essa pauta, porque vocês vão ver no noticiário econômico várias análises econômicas falando dos números, falando dos indicadores, mas essa análise política do porquê que o sindicato está encampando essa luta, por que a gente quer a baixa da taxa de juros e por que a gente está fazendo essa análise do ponto de vista dos trabalhadores, a gente só vai ver aqui no sindicato. E a gente fez isso na campanha, né, Érica, né, Lucimara? A gente fez isso durante toda a campanha, a gente se posicionou logo no começo do debate político, porque a gente dizia, tem dois projetos em disputa na sociedade, tem um que é pró-trabalhador e tem um que é contra o trabalhador. Destruiu as leis trabalhistas, destruiu as leis previdenciárias, atacou o movimento social, o movimento sindical, e isso não é bom para os trabalhadores, né? Então o sindicato tem essa obrigação de apontar que esse tipo de política monetária e econômica não vai ajudar o Brasil a sair da crise. A gente quer emprego, renda, para garantir os nossos empregos, garantir o emprego das pessoas da nossa família, porque está todo mundo... Quantas pessoas você conhece que tá desempregada, Érica? Então, muitas, né? E aquela coisa, a gente tem que tentar falar, porque assim, você às vezes no noticiário você vê termos muito técnicos, coisas que não ajudam a esclarecer, ajudam fazer muito a tecla mais a complicar. SAP, né? Exatamente. Tecla SAP. E acho que de certa maneira a gente precisa falar um pouco uma linguagem menos sofisticada, menos rebuscada. E aquilo, taxa de juros menor ajuda a atrair mais investimento para o país, ajuda a melhorar emprego,
Ajuda no consumo, ajuda que as famílias se desendividem, porque tem condições de pagar suas dívidas a taxas menores, a juros menos extorsivos. Enfim, e assim, você estava falando do tweet aí do Boulos, as entidades organizaram tuitaços, né, nesse dia da atividade presencial lá na porta do BC aqui em São Paulo, e eu estava lendo umas coisas e assim, os tweets sempre eram assim, pobre é bom pagador. A única coisa que o pobre tem é o nome dele, né? E assim, para o pobre continuar sendo bom pagador, a taxa de juros tem que estar condizente ao bolso, enfim. Então, para tentar decodificar um pouco essas coisas, tentar simplificar, é isso. Menor taxa de juros significa economia mais aquecida, mais investimento, mais emprego, mais consumo. Ó, aqui, a gente tem um dado aqui que o pessoal passou para nós. Segundo o Serasa, 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Provavelmente porque estão desempregados, provavelmente porque estão com a renda baixa, provavelmente porque estão pagando aí Provavelmente estão usando o rotativo do cartão de crédito para comprar comida. Que está 409,3 ao ano, que é muito alto. E desses 70 milhões de brasileiros, as mulheres foram as mais impactadas nos últimos 5 anos, com um aumento de 18% no valor das suas dívidas. Então, a gente está falando no mês de março, falando da questão das mulheres. Então, baixar os juros na economia é também ajudar com que as mulheres saiam do endividamento e consigam a sua autonomia econômica, né, Osmara? Acho que é importante a gente fazer um adendo aqui. As mulheres são as mais endividadas na população e não é porque elas administram pior o seu dinheiro, como alguns podem pensar, né? As mulheres são as mais endividadas porque, em sua maioria, sua renda está atrelada, associada ao salário mínimo, que praticamente ficou congelado durante os últimos 4 anos aí do governo anterior. Então, isso afeta as mulheres. As mulheres hoje é responsável por ser aí, manter, sustentar toda a família na maioria dos lares brasileiros. E utilizam muito o cartão de crédito, principalmente para comprar comida, e é justamente no cartão de crédito onde tem a maior taxa de juros. Então, são por essas razões que as mulheres hoje são as mais prejudicadas com a taxa de juros nessa proporção, nesse volume. E o mais importante disso tudo, manter a taxa de juros nesse patamar com um único elemento, isso engessa todo o governo Lula, isso compromete toda a decisão, né? A política monetária ela interfere em todas as outras políticas e decisões que o governo pode tomar, para a gente entender o tamanho da seriedade de uma decisão, né, norteada aí por alguns iluminados que pensam não estar sujeito à opinião de ninguém. Bom, é isso. O programa de hoje é meio curtinho. A gente queria fazer um drops, porque a gente acha que esse assunto é muito importante. Como eu, Lucimara e a Érica conversamos aqui, o noticiário econômico traz dados mais técnicos, mas também traz uma leitura muito do mercado financeiro, do que pensa os investidores. Muitas mídias são dos próprios bancos, então sempre vai fazer uma leitura a partir do olhar do investidor, do grande investidor, do dono do banco. Não estou falando do pequeno investidor que tem uma poupança, que tem lá, que faz suas pequenas aplicações. Então, a gente está falando de macroeconomia e de que país nós queremos. Nós vamos sempre trazer esses debates aqui, porque a gente é um sindicato cidadão. Então, a gente vai para as ruas, vai para as redes. Se vocês quiserem mandar mais assuntos que vocês queiram que a gente traga, logo, logo nós vamos trazer mais informações sobre os balanços do banco, vai ter a análise do balanço da Caixa, que era o último que faltava, e outras questões que a gente vai trazer sobre o cenário político, as disputas dentro desse cenário, que nós falávamos antes da eleição, que a gente pode eleger a gente vai eleger um governo, mas as disputas continuam se dando lá no Congresso e nós vamos ter que pressionar o Congresso para que essas disputas se resolvam favoráveis a nós trabalhadores. Para nós trabalhadores o que importa, não importa se nós trabalhadores ganhemos, nós trabalhadores bancários, nossa renda média está em torno de R$ 8.500, segundo o Diese. Não importa se a gente ganha 4, 8, 20. Se os juros são altos, uma parte do nosso dinheiro está indo para a mão dos investidores, dos bancos,
está sendo comido em vez da gente estar comprando alguma coisa para nossa família, abatendo a prestação de uma casa, de um apartamento, ou consumindo para a gente viajar, para a gente ser feliz e tudo mais. Então é um assunto que interessa para todos nós. E também, se uma parte das famílias está endividada ao nosso redor, a gente também não consegue viver bem. Então a gente precisa discutir essas coisas e nós vamos estar trazendo esses assuntos nos próximos programas. Peço que vocês mandem sugestões. Vou passar para a Érica e para a Lucimara deixarem o tchau delas e as mensagens dela e a gente se vê na próxima semana. Hoje é sem corte, sem intervalo. Érica? Galera, até a próxima. Não esqueçam de curtir o sindicato em todas as redes sociais, inclusive no YouTube. Dê like nesse vídeo e manda para os seus colegas para a gente aumentar o debate e a discussão. Bom, agradecer a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Para mais informações desse tema e de outros, acesse as redes sociais do sindicato, se mantenha informado e se sindicalize para que a gente continue fortalecidos e organizados nas ruas, lutando por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, por justiça e igualdade. Um abraço e até a próxima. Tchau, juros baixos já e fora Campos Neto.